Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu falo para você por que o Corinthians encerrou as tratativas para contratar o atacante Biel. Vou te falar, inclusive, o valor da última proposta que o Corinthians fez ao Sporting de Portugal. Tem também nesse blend de informações reunião para o plano B em relação a Biel. O Corinthians já tem alguns nomes na lista. Vamos também falar nesse blend sobre Carlos Vinícius. Ele foi oferecido ao Corinthians com um valor alto, já baixou a pedida? Sim ou não? Vamos falar também do atacante Carlos Vinícius, que tem interesse em jogar no Corinthians. Ainda tem Memphis Depay podendo sair do Corinthians. Saiu no jornal Globo isso hoje. Eu vou falar para vocês o que eu tenho sobre o assunto. Tudo isso agora, nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, por gentileza, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu convido você. Vem tomar um café comigo. Blend de informações tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de alta qualidade. A Lemier Jeans Premium ela está no Brás, fabricando jeans desde 1970 e vai ajudar você a vender jeans de alta qualidade. Aliás, tem um preço especial para você que é atacadista, revendedor, lojista e acompanha o canal Café do Setorista. A Lemier Jeans Premium já é a fonte do Brasil. Desde 1970, vende jeans para todo o território brasileiro. Muita gente, inclusive, que vai comprar no Brás, compra em lojas que compraram da Lemier Jeans Premium. Só para você ter uma ideia. Você imagina, então, com esse descontão que você vai ganhar, né, aqui no canal Café do Setorista, e você que é atacadista, você que é revendedor e lojista, que tem esse preço especial para você. Lemier Jeans Premium, catálogo deles, saia jeans, calça jeans, bermuda jeans, jaqueta jeans, tem tudo em jeans. Tem sarja também, tem moda plus size, tem tudo. Ó, link na descrição, Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Vamos embora falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque assunto é o que não falta. Hoje o jornal o Globo traz uma matéria que a saída do Memphis ganha força no Corinthians, tá? Não é verdade, né? Na verdade, a própria matéria, não é que não é verdade, né? É meio deselegante eu falar isso, mas o próprio título da matéria não condiz com a temperatura do texto, né? Isso eu entendo porque eu escrevo há 20 anos, né? Trabalho na imprensa escrita há 20 anos. O texto diz ganha força, mas no texto é só porque ele é caro e que seria interessante sair. Sim, é uma verdade. Mas ganhar força seria se o Corinthians tivesse chamado o Memphis para uma reunião, tentado uma rescisão, ou então se o jogador tivesse pedido para sair, se tivesse chegado alguma proposta, aí sim ganharia força. O que existe hoje o Corinthians não tem interesse nenhum em se desfazer do Memphis, tá? O Corinthians não tem interesse de negociar o Memphis. Inclusive conversei com uma fonte antes de gravar o Blend que me disse, aliás, o nosso principal patrocinador tem muito interesse que ele permaneça. O nosso patrocinador não quer que ele saia. Então, o Corinthians não tem interesse que o Memphis saia, tá? Não é interesse do Corinthians negociar o Memphis ou se desfazer do Memphis. Agora, existem alas dentro do Corinthians que entendem que se o Memphis, por exemplo, tiver uma proposta e pedir para sair, vai ser um alívio na folha salarial também. O Corinthians não vai fazer esforço nenhum para mantê-lo. São 6 milhões por mês, 4 milhões e meio pagos somente pelo Corinthians. Então, se pintar uma proposta, você pode ter certeza que o Corinthians vai sim negociar o Memphis Depay, não vai fazer esforço nenhum, e até alguns vão comemorar. Mas diferente de você, né, achar que ganhou força, porque precisa, para ganhar força, o Memphis ter uma proposta ou o Corinthians chamar ele para negociar. Tá certo? É isso em relação ao Memphis. Deixa o like aqui, me fala o que você acha em relação ao holandês. Ruim com ele, pior sem ele, enfim, eu quero que você dê a sua opinião, porque diverge muito, né, o Memphis em campo e os valores do Memphis, enfim, eu quero a sua opinião, deixa o seu like, comente aqui embaixo. Vamos seguir falando do Esporte Clube Corinthians Paulista. Carlos Vinícius, atacante que estava no Fulham, da Inglaterra, que está sem contrato, sendo oferecido para vários clubes do futebol brasileiro, foi oferecido ao Corinthians. Por um salário absurdo, ele foi oferecido. Quase batendo o salário do Yuri Alberto. O Yuri Alberto ganha pouco mais de 2 milhões de reais no Corinthians por mês.
Então não dá para o Corinthians contratar um reserva com esse valor. Sabendo disso, o nosso querido aí, Carlos Vinícius, jogador de 30 anos, né, centroavante de 1,90 m, canhoto, 30 anos, decidiu baixar o preço para jogar no Corinthians, o valor. Só que o valor ainda tá na casa do 1 milhão. Ainda, né, o valor que ele pediu passa do 1 milhão de reais por mês. E aí, só se ele for muito bom jogador e o Roberto estiver indo embora. Porque você já tem o Pedro Raul com 720 mil por mês, o Corinthians pagou 5 milhões emprestados, e está emprestado para o Ceará, o Corinthians pagando 300 mil por mês. Para que você vai trazer um centroavante de mais de 1 milhão para ser reserva do Yuri Alberto? Porque o ataque é Yuri Alberto e Memphis Depay. Enfim, não faz muito sentido. Então, é verdade, ele baixou a pedida, tá? O Carlos Vinícius hoje aceita ganhar um pouquinho menos para jogar no Corinthians, mas segue ainda com esse valor de mais de 1 milhão de reais por mês. Aí, meu amigo, fica difícil, né, a gente defender a contratação do Carlos Vinícius. Por enquanto, né, não andou nada em relação ao Corinthians, até porque por esse valor não se deve contratar. Comenta aqui embaixo, me fala o que você acha de Carlos Vinícius. Agora eu vou até o final desse blend falando de Biel, tá? Primeiro, o Corinthians soltou uma nota oficial, né, uma nota que até repercutiu aí em relação à torcida. Alguns acham que não deveria se fazer uma nota oficial por causa do Biel, né, porque acaba, enfim, né, banalizando, né, colocando o Corinthians num patamar abaixo, e outros acham que é transparência e vale a pena sim o Corinthians soltar a nota. Enfim, não vou entrar nesse mérito, quero falar apenas dos bastidores, né, dessa desistência do Corinthians em relação ao jogador Biel, ex-Bahia, né, com passagem por Fluminense e Grêmio também, tá? Então, olha só, o que acontece? Primeira coisa, o Corinthians desistiu e tem uma reunião, talvez agora, no momento que eu estou gravando esse blend, essa reunião já esteja acontecendo, entre Fabinho Soldado, Dorival Júnior, Osmar Stabile e companhia. A cúpula se reúne hoje por reforços. Haverá uma conversa mais avançada por reforços. O Corinthians tem uma grana aí para receber, pegou o adiantamento do Paulista, pegou também, né, tem a grana da Nike para receber e o Corinthians vai se reforçar. E um plano B para o Biel, né, está sendo discutido, tá? Discutido sim, no CT Joaquim Grava hoje. Então há uma reunião para definir o plano B para Biel. O Fabinho Soldado já tem alguns nomes e vai passar isso para o Osmar Stabile. Eu creio que a partir de amanhã nós podemos ter novidades, ou segunda-feira, em relação a esse outro atacante, tá? Agora, o que pegou em relação ao Biel? Vamos lá. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo, tudo começou com o Corinthians fazendo uma proposta de empréstimo. É um jogador que já agradava o Dorival e o Fabinho, e as negociações já haviam começado com Augusto Melo. Isso que eu apurei hoje, é uma novidade que vocês não sabiam, tá? Seguiu as negociações seguiram com o Osmar Stabile, e o Corinthians envia a proposta por empréstimo para tentar contratar o jogador. Empréstimo e opção de compra, tá? No valor aí que o Sport estava pedindo, 7 milhões de euros. E o Corinthians queria um empréstimo por uma temporada. O Sport recusou. Aí o Corinthians fez uma segunda proposta. Qual foi a segunda proposta? E eu revelei essa segunda proposta com exclusividade. Foi tentar comprar metade dos direitos econômicos do jogador por 3 milhões e meio de euros. Valor equivalente, proporcional aos 7 milhões de euros que o Sport estava pedindo por 100% do Biel. O Corinthians teve também essa proposta rejeitada. O Sport não quis. Aí o Corinthians fez uma última proposta e agora eu apurei, para a gente não ficar mais naquela. Foi 5, foi 6, foi 7, foi 5,5, foi 6,5. Agora eu descobri. O Corinthians fez uma proposta para comprar 60%. Depois de 50%, o Corinthians aumentou para 60%. O Corinthians fez uma proposta, a última proposta do Corinthians foi para comprar 60% do Biel por 4 milhões e 200 mil reais, tá? Esse é o valor que o Corinthians ofereceu, tá? Antes 3,5 por 50, 4,200, né, por 60% dos direitos econômicos
do Biel. A proposta foi recusada e o Corinthians achou melhor não fazer por 70%, por 80%, por 90% e encerrou as tratativas. Sinceramente, eu não vi nenhum problema nessa tentativa do Biel, até porque o Corinthians foi até onde dava. O Corinthians estava oferecendo 4.200.000 euros, que já é muita coisa, tá? Por 60% dos direitos econômicos do Biel. O nosso querido Sport ficaria aí, né, com 40% dos direitos econômicos. Então, aqui no canal Café do Setorista, você sabe tudo, e tudo com, né, com exclusividade. Essa foi a última proposta. O Corinthians tentou comprar 60% dos direitos econômicos do Biel, o Sport disse não, e o Corinthians achou melhor não seguir oferecendo valores por 70%, por 80%, enfim, o Corinthians poderia subir, né, como a gente falou ontem, né, poderia também estar oferecendo 4.900.000 por 70%, 5.600.000 por 80%, 6.300.000 por 90%, tudo equivalente, né, aos 7 milhões de euros por 100%, mas o Corinthians foi no 60, parou no 60, tá? Foi a última proposta. Foram duas propostas, três propostas, resumindo, 3 propostas o Corinthians fez pelo Biel. Uma de empréstimo, com opção de compra, de 7 milhões de euros. Segunda proposta, para comprar já em definitivo, e 50% do Biel por 3 milhões de euros. E a terceira proposta e última proposta, o Corinthians tentou, né, comprar 60% do atacante Biel, né, do Sport, tentou comprar 60%. Encerrou aí, Biel não vem, não será jogador do Sport Clube Corinthians Paulista, tá certo? Vamos embora, seguir falando muito do Coringão aqui no nosso Café do Setorista. Eu aguardo vocês hoje, tá? Hoje, Café da Fiel, 18h30. Aguardo você às 18h30 no Café da Fiel. Mais cedo hoje, hein? Mais cedo porque nós vamos nos preparar para o jogo do Chelsea, tá? Exclusivo. Oportunismo total. Chelsea eliminando o Palmeiras tem pós-jogo. Caso contrário, não tem pós-jogo hoje, tá? Mas já fica ligado aqui no canal Café do Setorista, porque terminou o jogo do Palmeiras, você pode ter um pós-jogo aqui hoje, tá? Não esqueça de deixar o like para nos ajudar, não esqueça de deixar o hype para nos ajudar, tá? Você que gosta do canal, hypezão aí vai nos ajudar bastante. Anuncia sua marca no canal Café do Setorista, uma das maiores audiências do YouTube em relação ao Corinthians, uma das maiores, tá? Retorno garantido, muita gente te assistindo, te vendo sua marca. Então, olha só, tá aí para você. Nossos parceiros, graças a Deus, super satisfeitos. Não esqueça também, né, de você dar uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, né? O Café Especial, por exemplo, te coloca no nosso grupo de WhatsApp, que tá fervendo todos os dias, tá bom? Fervendo, tá? Não esqueça, tem Café da Fiel 18h30 hoje, eu já falei isso para vocês, tá? Nossos programas ao vivo são Café da Fiel e Almoço com a Fiel de segunda a sexta, tá? Meio-dia, Almoço com a Fiel, audiência maravilhosa. E Café da Fiel, 18h30, tá? Então, não esqueça aí, estaremos juntinhos pra gente falar de Corinthians, tá? Me segue no Instagram que é bem bacana, tá aí, ó, Samir Carvalho, _jornalista, tá? No Instagram, vamos pra cima. E também o nosso canal de WhatsApp, aqui conteúdos exclusivos. Ó, tudo que você tem que me seguir, esses dois aqui, é certeza, tá, gente? Além de estar inscrito aqui no canal, e confere a tua inscrição aqui no canal. Mas esses dois aqui, você tem que me seguir, Instagram e canal de WhatsApp, tá bom? Um beijo no coração, né? Me segue lá no Instagram e te aguardo 18h30 no Café da Fiel. Um forte abraço, que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo, valeu.